Olá, eu sou a pastora Fabiola Mello. Todo dia Deus realiza milagres. Antes de irmos para o devocional de hoje, eu quero te incentivar a ficar até o final, porque eu tenho uma novidade para você. Agora sim, vamos ao milagre diário de hoje. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. O relato do dia em que Davi foi ungido rei por Samuel é um poderoso lembrete de que Deus não precisa do meu esforço humano. Deus não precisa do seu esforço humano, assim como Deus não precisou do esforço humano de Davi para realizar a vontade dele na vida de Davi. O desejo do Senhor é que nós tenhamos intimidade com Ele e que nós confiemos de todo o nosso coração que Ele é poderoso para fazer o que Ele pode fazer. E muitas vezes para fazer aquilo que só Ele pode fazer. É muito perigoso quando eu e você achamos que nós podemos ajudar a Deus. E aqui existe um paralelo, uma diferença entre ajudar de se posicionar, porque Deus espera que eu e você nos posicionemos, que nós façamos a nossa parte. Então, é semelhante àquela ajuda, entre aspas, que Jesus pediu às pessoas que estavam diante do túmulo de Lázaro. Jesus pediu: vocês que estão aqui, removam a pedra do túmulo de Lázaro. Então, eles se reúnem e removem a pedra. Então, eles fizeram algo, foi uma ajuda, uma participação, não que Jesus precisasse, mas estava nos planos de Deus que o povo participasse do milagre, porque até hoje isso acontece. Até hoje Jesus quer que eu e você façamos a nossa parte para que nós não só venhamos a assistir o milagre acontecer, mas que nós possamos fazer parte do milagre. E isso sim é o cooperar, é o fazer a nossa parte. Mas muitas vezes nós estamos fazendo algo que não é o que o Senhor nos pediu. E não tem a ver com fazer a nossa parte, tem a ver com querer fazer a parte de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quantas vezes nós tentamos apressar os planos de Deus, porque achamos que o nosso tempo é melhor? Quantas vezes nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito, porque achamos que as nossas estratégias são melhores? Mas quando a gente faz isso, nós estamos dizendo a Deus, com as nossas atitudes, que nós não confiamos plenamente nele. O exemplo de Davi nos ensina a esperar no Senhor. Davi não precisou se provar para os seus familiares. Davi não precisou chegar lá e dizer: espera aí que vão começar a reunião sem mim, eu também sou da família. Davi não ficou requerendo os seus direitos porque ele sabia que Deus cuidava de cada passo da vida dele. Quantas vezes nós estamos colocando a carroça na frente dos bois porque nós achamos que nós devemos lutar por nós mesmos? Não, eu tenho que fazer o meu, eu tenho que fazer a minha parte. Eu vou chegar lá porque senão vão me fazer de bobo, vão me deixar para trás. Minha amiga, não vá por esse caminho. Esse caminho, esse pensamento é totalmente tendencioso para você querer fazer a parte de Deus como se fosse a sua parte. Davi sabia que a parte que cabia a ele era ser temente, era ser obediente, era cuidar das ovelhas do seu pai, era pastorear naquele local, aquele rebanho, era proteger as ovelhas. Aquilo era a parte dele. A parte de colocar uma coroa na cabeça dele não cabia a ele mesmo, não seria ele que queria fazer isso, seria Deus. Então ele não precisava ir sem ser chamado, porque Deus ia fazer isso. Olha o que diz a frase forte de hoje, que ela está aqui como anônima. Poderia até ter colocado aqui Fabiola Mello, gente, disse pelo menos que fui eu que falei. Para não ficar anônimo, né? Vamos brigar pela frase. Brincadeiras à parte, olha o que diz essa frase. A fé em Deus inclui a fé no tempo de Deus. É uma frase muito dita por aí, mas muitas vezes nós esquecemos que quando nós cremos em Deus, nós cremos completamente nele. Não adianta você dizer que acredita, que crê, que espera no Senhor, mas quer no seu tempo. Se você tem a fé em Deus, que seja feito no tempo de Deus. A confiança de Davi está plenamente em Deus, não está nas próprias forças dele. E isso é provado, inclusive, quando Davi tem a oportunidade de matar o rei Saul, mas ele não faz isso. Você pode até acompanhar depois essa história lá em 1 Samuel capítulo 24. Davi até fala, porque Deus
Davi até fala que Deus entregou Saul nas mãos dele. Ele tinha a oportunidade de matar Saul. E assim que ele matasse Saul, ele seria automaticamente rei de Israel. Mas ele não fez isso. Davi poderia ter cortado o caminho, apressado as coisas, porque afinal de contas, ele foi ungido rei de Israel. Só que do momento em que Davi é ungido, lá na casa dos seus pais, diante dos seus irmãos, até o momento em que ele finalmente se assenta no trono, se passaram 15 anos. Foram 15 anos em que Davi confiou no tempo de Deus. E muitas vezes nós queremos passar por cima das coisas, queremos passar por cima das pessoas para conseguir o que nós queremos a todo custo. Que agora o Senhor venha derramar sobre nós esse entendimento de que não adianta nós fazermos as coisas certas no tempo errado. Davi entendia isso. A confiança de Davi estava em Deus, não estava na força do seu próprio braço. Ele sabia que era Deus que o iria colocar como rei de Israel, não seria por ele mesmo. Da mesma forma, Deus está te chamando hoje para confiar que é Ele que vai abrir as portas, é Ele que vai te posicionar onde você deve estar. Você não precisa sabotar ninguém, você não precisa puxar o tapete de ninguém. A sua responsabilidade é buscar intimidade com Deus e deixar que Ele cuide do resto. Não tente apressar o tempo de Deus, porque tudo que Deus faz é no tempo perfeito. Nós devemos abandonar essa tendência que nós temos até mesmo de depender dos outros. Muitas vezes colocamos expectativas altíssimas nos nossos líderes, nos nossos pastores, esperamos que eles nos dêem uma aprovação, nós queremos uma validação deles. Mas essas pessoas, seus líderes, seus pastores, por mais que sejam pessoas usadas pelo Senhor para te orientar, te abençoar, trazer palavras de ânimo, encorajamento, essas pessoas não substituem a relação pessoal que você deve ter com Deus. Afinal de contas, o véu do templo foi rasgado, você tem acesso ao Senhor no seu secreto. Então não espere validação dos seus líderes, espere validação de Deus no seu esconderijo secreto, enquanto você busca e adora a Ele. Então eu tenho um conselho para você hoje, minha amiga. Pare de tentar dar o seu próprio jeito. Pare de tentar fazer com as suas próprias forças. Pare de tentar fazer aquilo que cabe a Deus fazer. Vá para o seu secreto, confie em Deus e descanse na certeza de que Ele está no controle da sua vida. Ele está regendo os seus dias. E quando nós fazemos isso, quando nós colocamos a presença de Deus acima de tudo, nós encontramos a verdadeira satisfação. Davi entendeu isso. E foi por isso que ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Que você também seja, hoje, reconhecida como uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher que vive em total entrega e confiança na presença de Deus. Afinal de contas, é quando nós estamos nesse local, na presença do nosso amado, que nada mais importa. Títulos não importam, riquezas, fortuna, fama, seguidores, nada mais importa a não ser estar com Ele e desfrutar do coração dEle. O Senhor está cuidando de você, minha amiga. Não tente forçar a barra, não tente guerrear com as pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra as investidas de Satanás, que muitas vezes planta inimizades e competições entre nós. Então que o Senhor hoje venha trazer um fôlego de esperança sobre você, um ânimo e uma confiança, uma paz que excede todo entendimento, de saber que Deus vai fazer no tempo certo. Então, seja fiel no pouco e no muito Ele vai te colocar. É a sua fidelidade que vai te levar para novos lugares, para lugares mais altos. É a fidelidade a Deus, principalmente no pouco, no improvável. Não é o seu mérito, não é a sua força, não é as brigas e confusões. Pelo contrário, isso só vai atrasar o seu propósito. Amém? Vamos orar sobre isso. Senhor Jesus, nós te amamos, nós te glorificamos, nós te rendemos graça, porque o Senhor sempre traz a palavra que nós precisamos ouvir a cada dia. Hoje, Senhor, a nossa oração é para que o Senhor nos dê entendimento e graça acerca desse assunto. Quantas vezes nós estamos enlouquecidas, frenéticas, nos sentindo como em uma corrida, precisamos ultrapassar os outros, precisamos chegar primeiro, e se ficamos para trás e não vemos a nossa vida acontecendo, ficamos frustradas,
Senhor, nos dá hoje o entendimento de que o teu tempo é perfeito. Que possamos ter a obediência e o temor de Davi, que teve a oportunidade de cortar caminho, de fazer da sua própria forma e não o fez, confiou e descansou em ti. Me ajuda também, Jesus, nos ajuda também a não querer cortar caminho, a não fazer do jeito mais fácil, mas fazer do jeito que revela mais fidelidade a ti. Que possamos ter um coração encorajado e descansado em ti, confiando que o Senhor tem para nós, ninguém pode tocar, ninguém pode roubar, ninguém pode mudar, ninguém pode usurpar. Nós cremos, Jesus, que aquilo que é nosso, o Senhor tem reservado para nós. Em nome de Jesus, que o Senhor repreenda todo espírito de inveja do nosso coração, porque muitas vezes, facilmente, a inveja brota na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Nós desejamos viver o que os outros estão vivendo, nós desejamos viver no tempo que os outros estão vivendo, e isso faz com que a gente perca a oportunidade de sermos contentes no pouco. Nos tira o coração de sermos fiéis no pouco. Então repreende hoje toda inveja. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, perdão por todas as vezes que tentamos fazer do nosso jeito e apressar, fazendo com as nossas forças aquilo que é o Senhor que vai fazer com a tua força. Nós te louvamos por tudo, desde já, em nome de Jesus. Amém. Minha amiga, o convite que eu tenho é para você que quer agora se aprofundar mais em Deus. Eu criei uma mentoria chamada Escola de Radassa, uma mentoria poderosa onde mulheres comuns são preparadas para viver o extraordinário de Deus. E esse foi um projeto que o Senhor colocou no meu coração, que já tem transformado tantas mulheres, e eu quero também que você faça parte disso. Então entre agora no link da bio e faça a sua inscrição. E se você está gostando dos devocionais do Milagre Diário, mas ainda não tem um livro físico, eu quero te incentivar a tê-lo em mãos, porque olha, a experiência de ouvir e ler ao mesmo tempo é muito melhor. Eu tenho certeza que vai transformar o seu dia e fortalecer a sua fé. Então adquira agora mesmo através do link na descrição ou acessando o site believeeditora.com.br. Caso você já possua o devocional físico, pense aí em quem você pode presentear